Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma Aqui e Fala. Faz tempo que eu não faço uma Aqui e Fala. Já fiz uma Aqui e Fala alguma vez aqui no canal? Acho que fiz, né? Eu só vou colocar esses grampinhos aqui pro meu cabelo não atrapalhar, né, a maquiagem. E eu naquele vídeo percebi que eu fui muito vaga também. Acho que pelo momento que eu tava passando. Que um dos sintomas da hipomania é realmente você ficar vago na sua conversa. Eu não estou... Já estou com falta de ar porque vocês não imaginem a correria que deu agora. Porque agora é meio-dia e eu tava dando almoço pras crianças. Então eu subi e desci essa escada umas 500 mil vezes. E então eu tô com uma respiração cansada. E ainda tô me recuperando também de um acidente que eu tive aqui em casa. Um acidente doméstico com produtos de limpeza. Subiu uma fumaça tóxica de uma misturinha que eu acabei fazendo sem querer. E daí atingiu um pouquinho meu pulmão, garganta, nariz. Eu tô em recuperação, tenho ficado um pouco cansada, assim. Mais cansada do que o normal, com dor de garganta, dor de nariz ardendo. Enfim, mas os meus sinais vitais estão normais. Então não é pra eu me preocupar, logo passa. Já não tô mais com tosse também, é só a fadiga, né? Bom, voltando ao assunto, ainda me sinto meio vaga nos meus diálogos. Quando eu começo a conversar com alguém, a minha cabeça, ela vai para outro assunto. Às vezes eu falo 10 mil assuntos numa única conversa. E tudo isso é o sintoma no estágio de mania do bipolar. Como é corrigido esse estágio? Você tem que, normalmente, esse estágio de hipomania ou de mania no transtorno bipolar é corrigido com medicação. Não existe uma outra forma de você tratar o transtorno bipolar que não seja com medicação. Vamos falar um pouquinho do transtorno bipolar, né, gente? O transtorno bipolar, na verdade, algumas literaturas já caracterizam isso como um espectro, né? O espectro do transtorno bipolar. A pessoa, na verdade, ela nasce com essa predisposição e ao longo da vida ela pode se manifestar. Normalmente começa a se manifestar entre a adolescência e o início da juventude, no meio da juventude, até uns 30, 40 anos de idade, ela ainda pode começar a se manifestar. Normalmente é genético, tem um fator genético muito forte. Quando uma pessoa tem transtorno bipolar na família, a chance de ter outras pessoas com transtorno bipolar são muito maiores. Tanto que a minha prima descobriu esse ano, ela tem 30 anos de idade e ela começou um quadro de transtorno bipolar. Eu reconheço o padrão, né, dos sintomas de transtorno bipolar em várias pessoas da minha família por parte da minha mãe. Essa minha prima é por parte de mãe, tanto o transtorno bipolar como o TDAH. O TDAH, quem tem TDAH tem maiores chances de desenvolverem outros transtornos mentais, como depressão, ansiedade, transtorno bipolar, borderline. Todos esses transtornos, né, eles meio que podem estar dentro do espectro também do TDAH. Não que está ali dentro, mas digamos que uma pessoa que tem TDAH tem que prestar mais atenção em outros problemas que podem sim surgir. A genética é uma coisa maravilhosa, né, gente? Pode ser bom, pode ser não. Eu poderia ter herdado dinheiro da minha família, eu poderia ter herdado bens, poderia ter herdado muita riqueza, mas eu herdei problemas mentais. Mas tá tudo certo. Tá tudo certo, né? A gente releva. Tem pessoa que herda dinheiro, tem pessoa que herda problema mental, né? Eu só fui a segunda opção. Naquele vídeo que eu fiz no carro, eu fui meio vaga, mesmo porque também eu tava dirigindo, às vezes eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu não sei porque que eu inventei de me maquiar e de fazer esse vídeo ao mesmo tempo, mas vamos lá, vai dar certo. É porque eu queria fazer alguma coisinha pra distrair vocês, que às vezes vocês não querem muito saber das coisas assim, não quero saber de transtorno bipolar. Olha a maquiagem, então aprende a fazer uma maquiagem bonitinha. Bonitinha não, mais ou menos, né? A gente se esforça aqui. Agora eu vou pro olho, né? Eu vou fazer um olho marronzinho. Deixa eu ver aqui. Marronzinho. Eu tenho um marrom aqui mais forte, um mais ou menos. Eu tenho um marrom mais clarinho aqui. Vou começar pelo... Não, vou usar só essa palheta aqui mesmo. Daí o que acontece? Quais são os principais sintomas? O transtorno bipolar, ele é uma doença que demora, às vezes, 10, 15, 20, não sei, muitos anos para ser diagnosticado. Por quê?
Por quê? Primeiro que, gente, eu sou cristã, tá? E eu sou pastora na minha igreja. E durante muito tempo, eu não vou dizer que hoje em dia já tá tudo às mil maravilhas, porque ainda tem muito preconceito com relação a doenças mentais. Principalmente dentro da igreja, fora da igreja também, mas dentro da igreja ainda existe sim muito preconceito. Mas as pessoas elas precisam entender que nós somos um ser tricotômico. Nós temos corpo, nós temos alma e nós temos espírito. Tem doenças espirituais, problemas espirituais? Existe. Existem problemas da alma, simplesmente da alma, a dor, amargura, coisas que não foram curadas, que podem prejudicar e podem dar os sintomas que são mentais também, né? Tem. Mas existem problemas que são puramente físicos. Quem tem TDAH, a pessoa ela nasce com uma deficiênciazinha um pouquinho no lóbulo frontal. O lóbulo frontal, ele é o lobo do cérebro que toma as decisões, que toma, no caso, que filtra os pensamentos também. É o nosso filtro, é o nosso tomador de decisões. Quando a gente tem uma deficiência nessa parte do cérebro e a gente já nasce assim, é uma pessoa que ela tem um pouco mais de dificuldade, às vezes, de decidir as coisas, ela tem mais impulsividade, parece às vezes que é preguiça também, mas não é preguiça, às vezes é só... enfim, tudo o que envolve o lóbulo frontal, a pessoa vai ter dificuldade nisso. E é puramente físico, assim como o transtorno do espectro autista, puramente físico. A criança, a pessoa ou adulto, seja lá quem for, que foi diagnosticado com espectro autista, ele não se tornou autista a partir do momento que ele recebeu o diagnóstico. Ele foi autista desde bebezinho, já nasceu autista. TDAH, já nasceu TDAH. O autismo já é diferente. A criança, ela nasce com sinapses, neurônios a mais. Então, ela é mais sensível a tudo. É uma criança que ela tem mais sensibilidade. Ou, às vezes, até uma hipossensibilidade, porque às vezes é tanto neurônio, ele acaba bloqueando, às vezes, alguns sinais porque aquilo é muito pro cérebro da pessoa. Então, essa é a principal diferença. Então, quando alguém nasce com TDAH ou nasce com autismo, tem sim mais chance de desenvolver outros problemas de ordem psíquicas, de ordem mentais, mas que são puramente físicas. Deficiência nas sinapses, deficiências às vezes na regulação hormonal. Enfim, gente, tudo, o nosso cérebro ele é uma máquina. O nosso cérebro ele comanda tanto o nosso corpo quanto as nossas emoções, às vezes até as nossas atitudes. Então vocês imaginem, né? Às vezes na igreja, eu recebia assim... Gente, assim, absurdo, sabe? Lembrando, porque eu desde os 15 anos de idade foi quando comecei a manifestar os sinais de transtorno bipolar. Bem no início da minha adolescência, bem assim, onde a literatura, né, os estudos ali dizem que realmente a pessoa, ela começa a manifestar, né, sinais ali entre 15 até 30, 40 anos de idade. Eu comecei bem cedo, né? E eu comecei com crises de ansiedade primeiro, que os médicos tinham diagnosticado com ansiedade, mas na verdade já não era ansiedade, era já a hipomania ali presente. Os meus sinais, né, de ansiedade era pensamento acelerado, não conseguir dormir à noite, fixação por algumas ideias e vontade, tipo, muita energia, só que também muita irritabilidade, o meu coração acelerava, eu chegava a ficar sem ar, às vezes ficava sem ar, não conseguia respirar. Enfim, sinais de ansiedade, mas que na verdade não era ansiedade, era o transtorno bipolar já. Mas eu sabia? Não sabia, quem tinha que saber era o médico também, né? Mas os médicos, eles vão pelo que, tipo, é mais comum. Ok, é mais comum uma pessoa, ela ter ansiedade, né? A ansiedade ela é mais comum do que ela ter o transtorno bipolar. Então, ok. Era tratada daí com ansiolítico. Funcionava? Funcionava um tempo. Daí ali um ano, não era assim seguido da outra. Ali um ano, mais ou menos, eu entrava em depressão. Daí lá ia eu, né?
às vezes outro psiquiatra, porque aquele psiquiatra que eu tinha ido antes não se encontrava mais, ou tinha mudado de plano, ou o plano não aceitava mais, enfim, outro psiquiatra com sintomas de depressão. Aí era tratado o quê? Depressão. Aí começava a tratar a depressão, não dava um tempo, voltava daí com ansiedade. Todos aqueles sintomas. Eu vou listar aqui os sintomas da hipomania. Gente, eu sempre tive todos esses sintomas. Tinha todos. Aí tá, como a hipomania, ela é um pouco mais leve do que a mania, no caso, aí o meu marido, ele falou assim, ó, meu Deus, se a hipomania é leve, eu não quero nem ver a mania. Gente, não queira ver a mania, porque eu já vi histórias de pessoas no episódio de mania que elas conseguiram visto, foram para os Estados Unidos sem dinheiro nenhum, simplesmente pegaram empréstimo no banco e foram para os Estados Unidos na cara e na coragem. Tinham dinheiro para pagar o empréstimo depois? Não, não tinham. Entendeu, gente? As pessoas, elas tomam atitudes dessa. Gente que saiu de casa simplesmente para ir no mercado e voltou com um carro, zero. Então, assim, essa é a mania, gente. Graças a Deus eu nunca tive um episódio de mania. Só que a mania, apesar de, ok, ela é mais grave, só que ela é mais visível. Os médicos já meio que de cara, eles já percebem, né? Que não, isso é muita loucura. A pessoa sair de casa para comprar um pacote de arroz e voltar com um carro zero. Gente, a pessoa em um mês ela conseguir dar um jeito, para que a pessoa dá um jeito. Gente, assim, ó, nunca duvidem. Nunca duvidem de uma pessoa num episódio de mania, ou mesmo hipomania. Nunca duvidem. Ela consegue o que ela quer. É incrível. Ela dá os pulos, dá os jeitos e faz de tudo. E quando vê, tá na Disney. Sem dinheiro. Sem dinheiro no bolso. Sem dinheiro nenhum pra pagar. Sem emprego. Desempregada. Lá na Disney. Curtindo férias. É isso. Esse é o maníaco. O episódio maníaco do transtorno bipolar. Então ele é mais fácil de reconhecer. Os médicos já conseguem diagnosticar mais cedo, né? Porque uma pessoa em sã consciência não faria isso. Só que a hipomania, ela é mais difícil. E quando eu entrava em episódio de hipomania, os sintomas eram mais de ansiedade mesmo, né? Eu fazia umas loucurinhas, gastava mais no cartão de crédito. Gente, eu já tive dívida no cartão de crédito de 20 mil reais, ganhando, assim, um salário mínimo na época que eu trabalhava. Então, e eu não sabia, tipo, eu não tinha ideia que isso era por conta do meu transtorno mental, assim. Graças a Deus o meu pai daí me ajudou a quitar a dívida. Na verdade eu fiquei, e não foi, gente... Hoje eu percebo assim, nossa, né, que as pessoas podem entender, meu Deus, né, que irresponsabilidade, nossa, ela é velhaca. Eu sempre, assim, cuidei muito pra pagar, sabe, o que eu devo. Mas eu sei que quando eu tô em hipomania, graças a Deus eu consigo ter um controle do que eu gasto, mas realmente eu acabo gastando mais do que eu deveria. Quando eu era solteira, eu tinha o meu pai pra me regular, pra mandar eu colocar o pé no freio, pra cortar meus cartões de crédito quando eu ver que já tava saindo fora do limite e pra aguentar os meus BO. Aí agora que eu tô casada, eu tenho meu marido. Quando eu não tinha diagnóstico ainda, foi bem difícil, meu marido não conseguia entender, né, algumas coisas. Hoje em dia ele entende, então quando ele vê que eu tô entrando no episódio de mania, a primeira coisa que ele faz é tirar os meus cartões. E mesmo assim, às vezes eu acabo gastando um pouco. Se eu tiver como gastar, eu acabo gastando um pouquinho mais do que eu deveria. E esse é um dos episódios, esse é de um dos traços, né, da hipomania, porque o que acontece no cérebro de um hipomaníaco ou de um maníaco? No cérebro dele, principalmente assim, a gente que tem a nossa fé, né? Eu tenho muita fé. A fé, ela é triplicada por 100. Você fica com muita fé e você acha que tudo Deus vai prover. Tudo Deus vai prover. Tipo assim, ai, queria comprar um negócio, tá 300 reais. Nossa, eu não tenho dinheiro, não tenho 300 reais agora. Mas se eu fizer em 10 vezes, dá 30 reais. Ok, mas eu tenho um monte de conta já de 30 reais em 10 vezes. Aí tu pensa assim, Deus vai prover. Daí você vai lá e gasta, entendeu, gente? A minha maior dificuldade no transtorno bipolar em episódio de hipomania é o financeiro, é
o gasto. Hoje em dia, é igual meu marido diz, eu tenho que tomar cuidado. Se eu tenho essa consciência, se eu sei disso, eu tenho que tomar cuidado com os primeiros sinais. Só que é muito difícil você conseguir perceber os primeiros sinais. E quando a gente tá nesse estágio, é muito difícil a gente perceber o nosso próprio estado. Vocês viram, né, o negócio que deu no meu cabelo, né, a doideira que eu dei no meu cabelo. E se vocês olharem, eu vou mostrar pra vocês depois tudo que eu comprei no meu episódio de hipomania, pra vocês verem que realmente é loucura e ainda é hipomania. Se fosse mania, provavelmente eu teria montado um salão de beleza e quem sabe até teria se atendendo como cabeleireira pra ganhar um dinheiro, uma coisa assim. Mas não. Mas não porque é mais controlado. Mas não é porque é mais controlado que é pior. Às vezes é que é melhor, né? Às vezes é pior porque é mais difícil de ser reconhecido. É mais difícil da pessoa que está reconhecer o estado em que ela está. É mais difícil o diagnóstico, que o meu diagnóstico demorou quase 20 anos. Mais de 10 anos. Porque eu vivia trocando de psiquiatra. Gente, assim, ó, infelizmente eu vou ter que trocar de câmera, tá? Porque a câmera que eu tava gravando não tá dando certo. Essa minha câmera ela é muito boa, mas ela dá tilt. Então, provavelmente vai dar diferença aí no vídeo. O mais importante é o papo. Nem sei como é que eu tô conseguindo me maquiar direito. Tá ficando uma maquiagem bem mais ou menos, né? Bem mais ou menos. Maquiagem para o dia a dia. Maquiagem simples para o dia a dia. Para o dia a dia. Então, gente, eu demorei muito porque eu via trocando de psiquiatra e daí eu ia num psiquiatra com sintomas de ansiedade, tratava ansiedade. Aí ia no outro psiquiatra com sintomas depois de depressão, tratava depressão. Não, normalmente, assim, um sintoma por ano, mais ou menos, um ano. Entrava num episódio de ansiedade, que na verdade era hipomania. Aí no outro ano entrava num episódio de depressão. Aí no outro ano entrava de depressão de novo. Daí no outro ano voltava na hipomania. Então, era assim e é assim. Gente, transtorno bipolar, às vezes, tem gente que demora mais de um ano entre um episódio e outro. Então, por isso que é muito difícil de diagnosticar se você não for sempre no mesmo psiquiatra. Eu só recebi o diagnóstico quando eu fiquei uns 3 anos com o mesmo psiquiatra. E daí esse psiquiatra tinha o meu histórico lá e ele percebeu, ele notou isso. E ele começou a perguntar melhor sobre os meus sintomas de hipomania, né? Ele começou a fazer algumas perguntas, assim, você sente isso? Eu falei, sim. Porque até então eu não falava dos gastos no cartão, porque eu nunca imaginei que isso teria a ver com a minha mentalidade. E quando ele me fez essa pergunta, você costuma gastar um pouco mais quando você tá nesses episódios? Daí eu parei e pensei, eu falei, eu já tive até problema com dívidas quando eu estava num episódio desse, de ansiedade, né? Falar, tô ansiosa, eu vou gastar, tô ansiosa, eu vou comer, tô ansiosa. É assim, gente. Daí, ele parou e falou assim, não, então, o que você tem na verdade, é um transtorno bipolar do tipo 2. O transtorno bipolar do tipo 2 é aquele que entra mais em depressão. Tipo, a depressão, ela é mais fundo do que a parte maníaca, né? A parte de hipomania, no caso. Os meus episódios de depressão realmente foram episódios, assim, fundo do poço, né? Em que eu fiquei muito, muito, muito deprimida, assim, de chegar a pensar em tirar minha própria vida, pra vocês terem uma ideia. Então, ele pegou e me diagnosticou com transtorno bipolar tipo 2. Comecei a tomar medicação pra regular o humor. É um medicamento regularizador que regula o humor. E melhorei. Melhorei, gente. Fiquei, assim, anos, gente, sem ter nenhum episódio, assim, sabe? Anos. Aí até que depois que eu tive o tratamento, depois que eu comecei o tratamento, isso faz uns 4 anos, eu tive apenas 2 episódios de hipomania, que foi a época das unhas e agora essa época do cabelo. A coincidência entre esses 2 episódios. Eu tinha entrado numa depressão e comecei a tomar antidepressivo junto com o regularizador de humor. E o que acontece é que a depressão do transtorno bipolar é bem diferente da depressão do unipolar, né? No bipolar,
ele tem que cuidar muito com o remédio. Alguns médicos, alguns psiquiatras, às vezes eles nem gostam de receitar antidepressivo para quem tem transtorno bipolar, porque pode acontecer isso. A pessoa ela pode entrar no episódio de hipomania apenas por conta do medicamento, do antidepressivo, que acaba levantando muito o humor. E como a pessoa ela já tem uma tendência, né, a isso, aí foge do controle. E isso que aconteceu. Aí esse ano, no começo do ano, eu tava entrando numa depressão, só que eu tava segurando, assim. O que pode acontecer também é, às vezes, eu até tenho que conversar com a minha psiquiatra, às vezes a gente acaba se acostumando com a medicação e a medicação começa a não fazer mais tanto efeito, né? No caso, o regularizador de humor, ele acaba não fazendo mais tanto efeito. E às vezes é melhor trocar o medicamento que regula o humor do que dar um antidepressivo. Mas enfim, não sei por que cargas d'água, minha psiquiatra me deu um antidepressivo. E aí aconteceu o que aconteceu. Ela tinha me alertado até, ela falou, olha, presta atenção, porque às vezes quando a gente toma antidepressivo no transtorno bipolar, ele pode abrir para um episódio de mania ou de hipomania, então presta atenção. Então fica prestando atenção aos teus sinais. Contorno marcado aqui, eu não sou muito fã desse não. Daí eu só vou passar uma máscara de cílio pra ficar mais naturalzinha, assim, já que eu não vou sair, eu tô fazendo essa maquiagem antes de bobiça, só pra poder ter alguma coisa pra fazer enquanto eu falo com vocês. E vocês olharem alguma coisa diferente além só da minha voz, né? Aí o que eu tava falando? Aí ela falou, né, pra eu tomar cuidado, pra eu ficar prestando atenção nos primeiros sinais. Aí quando a gente já é macaco mais velho, a gente percebe. Só que é uma coisa muito louca, porque a gente fica dando desculpas, o nosso cérebro fica dando desculpas pro estado que a gente tá. Tipo, assim, gente, o episódio de hipomania, ele é viciante, você nem quer, nem quer, na verdade, tratar. Sabe por quê? É como se fosse uma droga. O nosso cérebro, ele funciona de uma forma como se a gente estivesse sob efeito de drogas. Gente, é incrível. Assim, eu acordava numa alegria, numa felicidade. As pessoas, vocês aqui até comentavam, nossa, sim, eu tô vendo você, o seu olho tá brilhando, você tá feliz. Que bom que você tá numa fase boa da sua vida, que você tá feliz. E eu realmente tava me sentindo assim. Tava me sentindo muito feliz, muito alegre, e esse é um dos problemas da hipomania, porque você realmente se sente muito bem e às vezes você pode até perceber uma coisinha ou outra de que, bom, acho que isso não é normal, só que você tá se sentindo tão bem, mas tão bem, mas tão bem que borrei aqui. Você tá se sentindo tão bem, mas tão bem que você não quer nem saber, sabe? Você não quer nem saber, você não quer nem pensar que aquilo pode ser um episódio de hipomania, você não quer nem pensar. Você pensa, se for hipomania é uma coisa muito leve, tá tão levinho que... gente, vou deixar assim, sabe? Vou deixar assim, vou viver assim, porque eu tô bem, tô feliz. Tô muito feliz, tô muito alegre, até que, né, a fatura do cartão começa a chegar. E os meus problemas nos meus... E não só eu, praticamente todo hipomaníaco tem esse mesmo problema. Porque todas as... Como é que eu posso dizer? Todos os hiperfocos que a gente tem, normalmente são hiperfocos que você gasta para poder realizar. E como é hiper, já vem a palavra hiperfoco. Então você tá muito focada numa coisa. Dependendo da coisa, tem hobbies que são caros, gente. Então você começa a gastar muito dinheiro nisso. Então esse é um problema da maioria dos hipomaníacos. E o início da hipomania, tipo, o iniciozinho, ele não começa assim, tipo, pá, de um dia pro outro, assim, tu já acorda. Pelo menos no meu caso, ele vai aumentando, vai escalando, vai escalando. Começa assim, acordei um belo dia, muito bem, me sentindo muito bem, me sentindo muito feliz e até estranhando. Pensando assim, nossa, como eu tô feliz, sentindo a Mulher Maravilha, consegui acordar cedo, fui pra academia,
Fiz todo o meu... Tá. Fiz todo o meu serviço da casa, me sentindo muito bem. Esse é o primeiro estágio. Aí veio o segundo estágio, que parece um clique. Você tem uma ideia. Parece uma ideia. Você olha, no meu caso, dessa vez, né? Eu me olhei no espelho, não gostei do meu cabelo. Na verdade, eu não tava gostando do meu cabelo, já ia fazer um tempo. Mas sabe assim, vai dar muito trabalho mudar, deixa assim, porque realmente dá trabalho tirar preto do cabelo. Eu olhei assim, falei, nossa, faz tempo que eu quero mudar o meu cabelo. Agora é a hora, vou mudar meu cabelo. Aí você começa a pesquisar coisas de cabelo. Só que aí você não faz mais nada da vida. Você só pesquisa coisa de cabelo. Tudo que você faz na vida é pesquisar coisas de cabelo. Você faz as outras coisas tudo rapidinho. Você vai pra academia, você arruma a casa, você faz as coisas, faz rapidinho, mas daí você mal vê a hora, o momento de você parar e ver. Mas assim, sinceramente, gente, já teve dias de eu deixar de fazer tudo dentro de casa só pra ficar pesquisando coisas de cabelo. Enfim, toda a história vocês já conhecem, porque tá tudo aqui no YouTube escancarado pra todo mundo ver. Você tá se sentindo tão bem, você tá num momento tão bom da sua vida que, na verdade, você nem quer perceber o que tá acontecendo. Só que daí começa a chegar a conta. Chega, uma hora ou outra, a conta chega, meu bem. Aí foi quando eu caí na realidade e pensei, isso não tá normal. Normalmente eu não gastaria isso. E tu começa a perceber que no momento que tu gastou, tu não pensou, simplesmente não pensou que ia ter que pagar. Vocês entenderam o que acontece? É uma doença bem... É uma doença triste, sabe, gente? É uma doença triste. É uma doença triste. É uma doença que os pais que têm um filho bipolar, como os meus pais me tiveram, né? O esposo que tem uma mulher, ou a mulher que tem um esposo bipolar, precisa sim ter muita paciência, precisa ter muita sabedoria para lidar com essa pessoa. Graças a Deus, assim, Deus me deu um marido com muita sabedoria. Tem muita gente com transtorno bipolar que não consegue ficar num casamento. Tem muita gente com transtorno bipolar que, às vezes, precisa até ser internado. Porque é uma doença, assim, gente, que é muito, muito triste mesmo. Uma pessoa, quando ela tá no episódio de, mesmo que seja de hipomania, ela perde totalmente a noção da realidade. A noção da realidade dela no momento. Na verdade, ela, no momento em que ela está no episódio, ela acha que ela se sente a pessoa mais rica do mundo, a pessoa mais poderosa do mundo, ou ela tem uma fé inabalável, no meu caso é a fé, mas é mais a fé. Eu não me sinto tanto, eu fico com muita fé. Ela tem uma fé, gente, que ela pensa que ela vai orar pelo morto, o morto vai ressuscitar, ela pode gastar tudo o que ela quiser, Deus vai dar um jeito, Deus vai pagar. É uma coisa irreal, é uma coisa tão irreal, não tem ideia da realidade. É um momento que você se sente tão bem, mas tão bem, que você quer sair, você quer se arrumar, você quer fazer mil e uma coisas. Eu já tive momentos assim de começar a escrever livro, de fazer curso de fotografia. Já tive momentos assim, teve uma época, gente, que eu escrevi uma apostila inteirinha. Uma apostila que, na verdade, eu queria que se transformasse num livro. Tá escrito ali, tá guardado, mas foi só naquele momento. Depois passou, hoje em dia eu releio e penso, menos, né, Si? Menos, né? Tu não é tudo isso não, querida. Menos, né? Menos. Só que no momento a gente acaba se sentindo. Quando a gente tá nesse estado, a gente perde totalmente a noção de quem a gente é. Vou colocar só um pouquinho de vermelho aqui. Eu não quero. Eu já sou bem vermelha, né? Eu só vou passar só pra poder dar Só pra poder dar uma corzinha a mais. Nem precisava, meu rosto já tá bem vermelho. Mas enfim. E aí agora vocês me dizem, você fala isso no meio da igreja, sim, né? Que você é bipolar, né? É fácil às vezes as pessoas entenderem? Não, não é fácil. Eu sofri muito preconceito, tá, gente? Sofri muito preconceito nesses
anos todos, né? Mais de 20 anos sofrendo com isso. Já sofri muito, 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 muito preconceito, assim, ó, de a pessoa chegar, orar, fazer uma oração por mim e saber do meu estado e falar assim: a partir de amanhã você vai jogar todos os seus remédios fora, porque você não precisa mais de remédio, porque o Senhor acabou de te curar. Sabe o que eu fiz? Joguei todos os meus remédios fora. Sabe o que aconteceu, gente? Entrei numa crise de depressão terrível. Então é mais um desabafo, dá até vontade de chorar. Eu, assim, hoje eu, como pastora, quando eu vou aconselhar alguém, eu tento ter muita sabedoria. Quando alguém vai vir me contar algo, a primeira coisa que eu venho que eu peço pro Espírito Santo é discernir, me fazer discernir, é se o que a pessoa tá tendo, se o que ela tá sentindo é da alma, né? É espiritual, porque sim, gente, tem coisas que são espirituais, ou se é psiquiátrico. É a primeira coisa que eu peço pro Espírito Santo me ajudar a discernir. E pasmem, gente, eu acho que assim, ó, mais de 60% das pessoas com quem eu conversei era psiquiátrico. Era pessoas que tinha depressão, que já tinha histórico de depressão, pessoas que na família tem bastante depressão. Então, assim, a gente já vê indícios ali de que... maldições hereditárias. Gente, existe? Claro que existe. Só que para problemas psiquiátricos existe tratamento que são medicamentosos e é muito grave você mandar uma pessoa jogar o medicamento fora e alegar que Jesus curou, sendo que na verdade não tinha sido curado. Eu acredito que o Senhor pode curar. Eu acredito que não existe nenhuma doença no mundo que Jesus ele não possa curar. Mas eu acredito também que às vezes não é para curar, às vezes não é para cura. Às vezes o Senhor quer que passe por isso. Porque se eu fosse curada, talvez quando eu fosse aconselhar as outras pessoas, eu ia orar pelas outras pessoas e ia dizer: eu fui curada, você também vai ser curado, você também foi curado. Mas não é assim, não é sempre. Às vezes é uma luta que a gente tem na vida da gente, que a gente precisa passar por ela, sabe? Precisa. Paulo dizia que ele tinha um espinho na carne. Até hoje ninguém sabe qual era o espinho da carne de Paulo. Poderia ser uma doença mental, poderia ser a cegueira, tem gente que diz que podia ser cegueira, qualquer coisa que fosse, mas Paulo tinha um espinho na carne que não foi curado. Ele morreu com o espinho na carne. Então, assim, existem problemas, existem doenças que Jesus pode curar. Sim, Jesus pode curar. Eu já fui curada de enxaqueca. Eu tinha uma enxaqueca, assim, tinha muito tempo enxaqueca. Na gravidez tinha piorado muito, aquela enxaqueca tava piorando muito a minha qualidade de vida, eu não tava conseguindo ir trabalhar. Na época eu trabalhava por conta da enxaqueca. Recebi uma oração e depois daquela oração nunca mais tive enxaqueca. Foi curada do ombro. Vocês lembram que eu tive um problema no ombro? Que eu tive uma tendinite no ombro? O médico falou que ia levar uns de 2 a 6 meses pra sarar e tal. E um dia eu fui pra igreja, eu tava com muita dor mesmo, e pedi oração. Na hora eu senti assim queimar o meu ombro, e no outro dia eu não senti mais dor, e até hoje nunca mais senti dor no meu ombro. Eu fui curada de uma tendinite. Já recebi oração várias vezes pelo transtorno bipolar. Fui curada? Não, mas amém. Então hoje eu entendo que é algo que talvez Deus colocou em mim para eu poder fazer isso que eu estou fazendo agora. Fazer com que a gente pare de ser ignorante, sabe? E pensar que não existem doenças mentais e que é tudo espiritual. E não é. A gente depois aprende que não é. Nem tudo é espiritual. Às vezes é hormonal. E é isso, gente.